Lá no livro de Zacarias, no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos para você. Diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo que assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora? Agora os seus antepassados, onde eles estão? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. Zacarias, um profeta da época do cativeiro, é interessante porque ele profetiza exatamente sobre o povo. E nessa palavra do profeta Zacarias, ele está falando ao povo o seguinte: eles não deram, seus antepassados não deram voz, não deram, melhor dizendo, ouvido aos profetas. Os profetas falaram, os profetas gritaram, os profetas proclamaram para que vocês se voltassem para o Senhor. Para mim, diz o Senhor, mas eles não deram atenção. Mas os profetas falaram que as consequências viriam, que eles iriam enfrentar o que eles enfrentaram. Acaso não aconteceu o que os profetas falaram? E ele parece que é meio irônico. Ele diz assim: os seus pais morreram, os profetas também morreram, mas a minha palavra não morreu. Não aconteceu o que eu falei? Não aconteceu o que os profetas falaram? Porque a palavra que Deus manda falar pela boca de um profeta, ela não perde o valor porque o profeta morreu. Ela não perde o seu efeito porque o profeta morreu. A palavra de Deus, ela é falada pela boca de um profeta, mas ela não volta vazia. Ela não deixa de cumprir o seu propósito. Ainda que o profeta não veja o que ele disse acontecer, ainda que o profeta não seja testemunha ocular do que ele disse, ele é boca de Deus. E como boca de Deus, depois que ele fala, mesmo que ele morra antes de acontecer, o que não pode e não perde o valor e nem o seu efeito é a palavra de Deus. Por isso o Senhor está dizendo isso. E ele fala algo muito, muito forte. Ele diz: onde estão agora os teus antepassados? Cadê eles? Sabe o que eu quero falar com essa palavra? É que Deus, ele continua bradando. Se a gente olhar na linha do tempo e na história, nada do que Deus falou deixou de acontecer. Se você pegar a promessa que Deus fez a Abraão, se você voltar antes do que Deus disse, por exemplo, a Noé, quando ele disse que ia destruir o mundo antigo, se você for mais para frente o que ele disse a Abraão, a promessa que ele fez a Abraão, tudo o que ele falou para os demais homens que andaram com ele, Davi, o que ele falou para Saul, que Saul tinha sido rejeitado no seu reino, tudo Deus cumpriu. O cativeiro, Deus falou que eles iriam ficar 70 anos, eles ficaram. Para Abraão, diz que eles iam ficar 400 anos, eles ficaram 430. Jesus fez um monte de promessas. E uma delas,
é de que ele vai voltar. O que você acha? Ele vai voltar ou não? Eu creio que ele vai voltar. Porque diferente dos profetas e dos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus era profeta, Jesus era o sacerdote, ou foi profeta, foi o sacerdote, e foi o Cordeiro de Deus, e continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi a voz de Deus para falar: é chegado até vós o reino dos céus. Ele foi o sacerdote que intercedeu e intercede por nós. E ele foi o sacrifício maior pelos nossos pecados. Portanto, dar ouvido à voz e àquilo que Jesus fala é, no mínimo, uma atitude de sanidade. Ainda que você não consiga acreditar piamente em tudo isso, o que eu acho uma loucura, apenas obedeça. Apenas diga: já que o Senhor falou, eu não consigo, não tenho um coração para acreditar dessa forma, mas o Senhor falou, eu vou acreditar no que o Senhor disse. Eu vou acreditar na tua palavra. Sabe o que Pedro disse certa vez para Jesus? Jesus falou para ele assim: joguem a rede lá do outro lado. Ele falou: Senhor, nós pescamos a noite inteirinha. Nós trabalhamos a noite inteira. Como que diz? O senhor sabe quantas vezes nós jogamos essa rede e recolhemos? Muitas vezes. Mas o Senhor está falando, Ele estava aqui dizendo: olha, eu não estou conseguindo acreditar que eu vou pegar alguma coisa, mas o Senhor está falando para eu lançar, então na tua palavra eu vou jogar rede. E eles pegaram muito peixes. Sabe por quê? Porque às vezes você não acredita, mas acredite no que Jesus fala. Às vezes você não consegue acreditar naquilo, mas você fala assim: mas o Senhor está falando, então eu vou acreditar porque é o Senhor quem está falando. Eu não consigo em mim mesmo acreditar que Jesus vai voltar, mas Ele falou que vai voltar, então eu acredito que Ele vai voltar. Eu não consigo acreditar que Jesus seja capaz de morrer e dar a vida por mim, mas Ele falou que morreu e deu, então eu vou acreditar, porque Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu vou acreditar nele, ainda que eu não consiga acreditar. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mas Ele falou, Ele disse: os profetas morreram, mas o que eu falei aconteceu. Ei, eu posso até não estar aqui, você pode não estar aqui, mas nós estaremos com Ele. Sabe por quê? Porque Ele falou. E Jesus, ao contrário dos demais profetas, o profeta Jesus ressuscitou, o sacerdote Jesus ressuscitou, o Cordeiro de Deus ressuscitou. Então Ele é poderoso para cumprir, porque Jesus não está morto, Ele vive e está à direita do Pai. Acredite, Ele falou, vai acontecer. Eu quero orar por você. Paizinho amado, em nome de Jesus, como é bom saber que o que o Senhor falou, o que o Teu Filho Jesus falou, vai acontecer. Os profetas morreram, infelizmente ou felizmente. Não é, Senhor? Os nossos antepassados também morreram. Mas tudo o que o Senhor disse, cada coisa no seu tempo. Temos o histórico, temos a narrativa, temos a ciência confirmando de que aconteceram. O Senhor Jesus é o profeta, é o sacerdote, é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, do Senhor, é o próprio Deus. E a Tua palavra nos diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai acontecer, o Senhor falou. Eu creio. Pai, que o meu amigo creia, que o nosso irmão que está em dúvida creia. Se ele não tem fé para acreditar, ele pode acreditar no que o Senhor disse. Ele pode acreditar na Tua palavra. Ele pode acreditar no que Jesus disse. Porque o Senhor não mente. O Senhor não é homem e nem filho do homem para que minta. Senhor, leva o Teu povo a se arrepender. Aqueles que precisam, que estão e andam contigo, mas apenas fazem parte da multidão
mas ainda não se arrependeram. Como Pedro, quando o Senhor Jesus um dia falou para ele: quando tu te converteres, Pedro, há tantas pessoas andando com o Senhor, Pai, que ainda não se converteram, mas o Senhor tem um olhar de esperança para essas pessoas. Há tantas pessoas, Papai amado, que estão na igreja, que até servem o Senhor, que são tão ativos como Pedro foi, aleluia, mas ele um dia ouviu: Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai ser uma bênção. Ah, Senhor, que esses nossos amados irmãos não partam deste mundo sem se converterem. E aquele que não tem essa conversão, que está lá no mundo, se converta e volte ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, os profetas morreram, os nossos pais morreram, nós continuamos olhando na história, mas Jesus ressuscitou. O profeta Jesus ressuscitou, o sacerdote Jesus ressuscitou, o Cordeiro de Deus Jesus ressuscitou. Portanto, ele falou que vai voltar. Os mortos não voltam, mas os vivos voltam. E é por isso que Jesus vai voltar. Eu acredito nisso. Eu tomo posse disso. Que meu irmão, minha irmã, meu amigo, essa pessoa que está recebendo esta palavra, acredite e baseie sua vida na tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia de esperança na volta do nosso Senhor, profeta, sacerdote e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Senhor, nosso Pai. Oro no nome dele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você e até que ele volte. Estamos juntos. Um grande abraço.